Então, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai explorar uma tecnologia milenar, mas tipo, esquece os microchips, os algoritmos complexos, inteligência artificial, essas coisas. A gente tá indo pra um lado bem diferente dessa vez. Exato. Pensa num banquinho de madeira rústica, um raminho de arruda, uma xícara de café bem amargo e a fumaça de um cachimbo. A gente vai desempacotar as fontes de hoje para entender como uma das figuras mais conhecidas e, nossa, muitas vezes super mal compreendidas do Brasil, esconde um sistema absurdo de cura. Um sistema incrivelmente sofisticado, né? Porque geralmente a gente associa inovação a, sei lá, laboratórios esterilizados e silício. Aham. Mas o que o material de hoje convida a gente a analisar é uma vanguarda que lida com a mecânica da alma humana, sabe? Estamos falando da figura do preto velho nas religiões de matriz africana, muito especialmente na Umbanda. E a missão hoje é justamente ultrapassar aquela imagem clássica, né? Aquela coisa de calendário de padaria, sabe? Isso, sair do estereótipo raso. Para entender a estrutura arquetípica, a resistência histórica e a genialidade pedagógica que sustentam essa entidade. E olha, basta olhar para o mundo contemporâneo para entender a urgência desse assunto para quem está ouvindo a gente hoje. Com certeza. O nível de ruído hoje é ensurdecedor. É uma epidemia de ansiedade, né? Hiperconectividade, telas piscando na nossa cara o tempo todo e defesas intelectuais altíssimas. Então, analisar como essa postura de humildade opera é quase como descobrir um antídoto inesperado para esse vazio moderno. E para a gente entender como essa sabedoria atua hoje, a gente precisa inevitavelmente voltar no tempo, né? Entender como ela foi forjada. Exatamente. Qual é a base histórica disso tudo? A fonte aponta que a gênese dessa figura está ligada diretamente ao trauma da diáspora forçada, ao sistema escravagista brutal que a gente teve aqui no Brasil. E é vital entender o conceito de velhice nesse contexto original africano. Sim, que é bem diferente do nosso, né? Muito diferente. Nas tradições Banto e Yorubá, o ancião é a figura central absoluta. É quem acumulou o axé, que é aquela energia vital, a força de realização. Mas aí a travessia do Atlântico e a escravidão mudam esse cenário de uma forma trágica, porque pensa bem, sobreviver até a velhice num sistema de engenho... Que era desenhado para matar. Exato, era matematicamente projetado para extrair cada gota de energia da pessoa até a morte prematura. Então chegar aos 70 anos ali não era só ter uma boa genética. Longe disso. É como o texto explica. Sobreviver até os 80 anos, sob a chibata, era a prova definitiva de uma maestria absoluta sobre o próprio espírito. E essa sobrevivência gerava uma autoridade moral inquestionável nas senzalas. Nossa, é muito forte isso. É quase como se a pressão brutal do sistema colonial funcionasse como aquela força que cria um diamante, sabe? O sofrimento é filtrado ali por toda uma vida e o que sobra é pura maestria espiritual. E essa é uma analogia perfeita. É exatamente essa maestria que baseia a fundação da Umbanda, ali em 1908, com Zélio de Moraes. Ah, que é aquela história do adolescente no Rio de Janeiro, né? Que manifesta um espírito numa sessão espírita tradicional. Isso mesmo. E o contexto dessa sessão é crucial para a gente entender. O espiritismo da época era super europeizado, praticado por uma elite que carregava, infelizmente, muitos preconceitos estruturais daquele tempo. Os espíritos de indígenas ou negros eram vistos de forma bem pejorativa, né? Eram frequentemente silenciados. A elite considerava que eram espíritos atrasados. Então, a fundação da Umbanda subverte completamente essa lógica. Ela pega o indígena e o negro velho e os coloca no centro como os grandes mestres. O que levanta uma dúvida que eu sempre tive e que, lendo as fontes, eu fiquei fascinada em como eles explicam. Se a gente está falando de espíritos de altíssima luz, por que eles escolhem se apresentar com roupas de escravizados, costas curvadas? Não seria, natural largar esses símbolos de dor? Parece um apego ao trauma, né? Sim, parece muito. Mas a mecânica que a fonte detalha é genial. É um ato político e espiritual deliberado. A entidade está, na verdade, sublimando a dor. A corrente da senzala vira um símbolo de libertação. Uau! E a postura curvada não é só o peso do chicote ou da idade. É uma ferramenta de humildade pedagógica.
Ela força quem está de pé ali na frente da entidade a ter que se curvar também para conseguir conversar e ouvir. Nossa, é uma imposição silenciosa de humildade. A própria imagem já é uma quebra de expectativas gigantesca. Mas e os objetos? Porque é fácil um leigo entrar num terreiro e ver o preto velho fumando um cachimbo, bebendo café e pensar que é só encenação de hábito antigo. É o que muita gente pensa, né? Ah, é só folclore. Exato. Mas o material mergulha numa parada de botânica e física energética que me deixou chocada. Como é que essa tecnologia funciona? É tipo um efeito placebo? Vai muito além do placebo. Existe toda uma engenharia litúrgica, sabe? Vamos pegar o cachimbo e a fumaça. O senso comum grita que é um vício, mas o tabaco, na sua forma sagrada, é um condensador e dispersor de energias. Que é onde entra aquele conceito das larvas astrais, né? Que quando eu li, eu pensei, pera, larvas astrais, isso soa como ficção científica. É, o termo assusta um pouco, mas é uma metáfora para as formas pensamento estagnadas. Sabe aquele estresse acumulado, aquela inveja, que cria um peso real nos ombros? Nossa, super sei. Aquela sensação de estar carregando o mundo. Isso. É como se fosse uma eletricidade estática suja no corpo. O preto velho usa a fumaça do tabaco para se ligar magneticamente a essa sujeira e dissipar ela. E o ato de pitar o cachimbo funciona também para o médium. Ah, como assim? Ajuda a manter o transe, sabe? Como se fosse um metrônomo sensorial, mantendo a frequência estável. Faz todo sentido. E o café? Porque a gente sabe que quimicamente o café é um puta de um estimulante. Por que uma entidade precisaria de cafeína? Simboliza a terra, o choque de realidade. Ele serve para despertar a consciência de quem está ali sendo atendido e muitas vezes está meio perdido nas próprias ilusões. O amargo é a dificuldade da vida terrena. E aí quando eles pedem para adoçar com mel? É a misericórdia. É a doçura divina que ajuda a pessoa a superar aquele amargor. E lindo isso. E sobre os rosários de sementes? A história mostra aquele sincretismo forçado, onde os escravizados usavam o terço católico para disfarçar. Mas a fonte fala de uma transsignificação. O que rola com esse terço na prática? A transsignificação é fantástica. Eles pegam um instrumento imposto pela cultura opressora e mudam a função mágica dele. O que era para contar rezas católicas vira um acumulador magnético. As sementes, tipo as lágrimas de Nossa Senhora, têm poder de absorção. Então eles usam para amarrar energia pesada. Exatamente. Funciona como um campo de contenção ou proteção ao redor da pessoa. O que me lembra da parte da botânica, as ervas, a arruda, a guiné, lendo sobre isso, a sensação que dá é que essas folhas funcionam como, sei lá, um para-raios biológico. Esse é o termo exato. Cada planta tem uma frequência. A arruda quebra inveja. A guiné tem folhas que parecem pontas de lança, então ela corta energias de obsessores. Quando o galho passa pelo corpo da pessoa, ele puxa aquele excesso eletromagnético e transfere para o vegetal. Que atua como um filtro e acaba morrendo no lugar da pessoa, né? Isso mesmo. A planta sacrifica a própria estrutura celular ali para limpar a aura. Só que tem um detalhe dessa tecnologia toda que me pegou muito. O texto fala de uma espécie de equação de eficácia. Mostra que o conhecimento herbolário, somado ao magnetismo, tem que ser multiplicado pela fé do consulente. Se é física, por que a fé é a variável que decide tudo? É uma ótima pergunta. Porque as ervas têm propriedades físicas, claro. Um chá de camomila te acalma mesmo se você for cético. Mas no campo sutil energético, o ser humano tem defesas. Barreiras mentais. Isso. Se o indivíduo chega armado, cheio de barreiras, desafiando o processo, ele tranca o próprio campo. A fé, nesse caso litúrgico, não é só acreditar no invisível. É o ato de se vulnerabilizar, de baixar a guarda. Ah, entendi. É dar a permissão interna. Exato. Sem essa abertura, o mecanismo espiritual esbarra num muro de concreto. É tipo tentar enviar um sinal de rádio para um aparelho que está desligado de propósito. O que nos leva para a barreira sociocultural, né? Porque quebrar energia pesada com fumaça e erva é a parte técnica da coisa. Mas quebrar a arrogância da mente contemporânea, nossa, isso sim é um desafio. E como é? A mente moderna é treinada para ser cínica, para valorizar só o diploma acadêmico.
Então, como é que uma entidade que se apresenta como um velhinho supostamente analfabeto do século XIX consegue desarmar, sei lá, um CEO de multinacional super estressado? Eles usam uma tática que a antropologia chama de preto português. É aquela linguística super específica. Trocar o R pelo L, usar termos como zifio, sunse. Que para quem vê de fora, ou para quem tem muito preconceito, soa como ignorância. Soa como se o espírito não tivesse instrução. Mas aí que está o pulo do gato. A entidade não fala assim por ignorância gramatical. É uma estratégia de afeto. O texto explica que isso é um cavalo de Troia linguístico. Nossa, eu adorei essa definição. É muito um cavalo de Troia mesmo. A pessoa chega armada de defesas intelectuais. Esperando um debate filosófico complexo ou uma psicanálise. E aí o preto velho vira e fala: "Senta aqui no toco, meu zifio. Conta pro vovô que dói no seu coração." Ele bypassa o ego. Ele não concorre com a arrogância acadêmica. O preto velho usa a simplicidade para criar um parentesco espiritual imediato. E aí entra a ferramenta principal deles, a escutativa. Que é algo raríssimo hoje. Alguém que só balance a cabeça, que acolhe sem te julgar ou tentar te vender uma solução de coaching em 5 minutos. É o acolhimento puro. O autor até cita Carl Jung, comparando o preto velho ao arquétipo do sábio ancião, que surge do inconsciente em momentos de crise para trazer um sentido profundo que a lógica não alcança. E aqui a gente entra numa distinção que eu achei lindíssima na pesquisa, o papel das vovós. A força feminina ali da vovó Maria Conga, vovó Cambinda. Tem uma diferença prática na forma como elas trabalham? Bastante. Tem uma nuance bem específica. Os vovôs costumam estar ligados à estrutura da lei, ensinando sobre karma, dando aquelas lições de moral que a pessoa precisa ouvir, sabe? Aquela bronca carinhosa. Exato. Já as vovós estão muito conectadas a Nanaburuque, que é a energia do pântano ancestral. Elas operam na dissolução de traumas emocionais profundos. É a energia do colo. Aquela mágoa de família que a pessoa carrega há 30 anos. Ou traumas de infância gravíssimos. Elas atuam como curandeiras da psique, reconstruindo o afeto da pessoa. A paciência materna dessas entidades atinge lugares que muitas terapias tradicionais demoram anos para arranhar. É bizarro pensar como um atendimento num chão de terra pode ser tão densamente terapêutico. Mas, avançando um pouco, o material aponta que essa cura não fica só no indivíduo. Tem o efeito cascata que combate o preconceito estrutural, né? Sim, e esse ponto é fundamental. Pensa na nossa sociedade. A gente cultua o quê? A juventude, a produtividade absurda e os padrões estéticos europeus. E, de repente, dentro do terreiro, o mestre, a maior autoridade, é um idoso, negro, pobre e curvado. É uma quebra de hierarquia total. É um choque simbólico. Imagina uma pessoa branca da classe alta, que na rua tem muito poder, chegando no terreiro e se ajoelhando no chão para beijar a mão de um preto velho e pedir conselho. Isso quebra a espinha dorsal do racismo ali, na prática, né? O negro deixa de ser o servente, na visão preconceituosa, e vira um mestre espiritual. E o texto fala sobre como a linha das almas ajuda a curar o karma coletivo do país, ajudando descendentes de escravizados e de escravocratas a superar esse trauma histórico através do perdão ativo. É o ensino que eles sempre falam, né? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Mas, cara, lendo isso, eu fiquei pensando, hoje em dia, na era da informação das redes sociais, não tem um perigo enorme disso virar um folclore raso? Tem sim, e as fontes alertam muito sobre isso. O risco de transformar a entidade num meme, num caipira engraçadinho que bebe café. Isso esvazia toda a tecnologia e o ato político que a gente acabou de discutir. E como as religiões combatem isso hoje? Através do estudo formal. As tradições estão se intelectualizando, explicando os fundamentos para proteger a essência. Até porque o preto velho não ficou congelado no tempo. Eles lidam com depressão moderna, ansiedade crônica, burnout. A raiz humana da dor é a mesma, né? A corrente da senzala de hoje é o esgotamento mental, a solidão profunda. E a sabedoria dele se adapta perfeitamente a isso, porque é alicerçada no acolhimento essencial do ser humano. Olha, para amarrar tudo isso que a gente conversou, fica muito claro que quando alguém diz "adorei as almas no terreiro", não é só um jargão.
É reconhecer os espíritos que pavimentaram a espiritualidade do Brasil, pegando a dor da escravidão e transmutando isso num sistema de amor e cura absurdamente avançado. Sem dúvida nenhuma. É a alquimia suprema da alma. E tem um detalhe final que o texto menciona, que é a Aruanda, Ah, sim. o plano de luz. Isso. É descrito como esse quilombo celestial evoluído, onde não tem amarras e o conhecimento é livre. E isso deixa a gente com uma provocação gigante para o final. Qual? Pensa bem. Se o preto velho desce dessa Aruanda luminosa, aceita se curvar de novo, sentar num toquinho de madeira e ouvir nossas reclamações com tanta paciência, será que o objetivo real dele é só curar a nossa dor pontual? Ou tem algo maior por trás? Exato. Talvez a missão principal através desse exemplo de extrema humildade seja nos ensinar a desconstruir o nosso próprio ego, para que a gente consiga construir essa Aruanda dentro da nossa própria mente, sabe? Nos libertando das nossas senzalas modernas de ansiedade e preconceito, antes mesmo da gente deixar esse mundo. Fica aí a reflexão para quem está com a gente hoje. Que reflexão maravilhosa para encerrar. Incrível. Fica o pensamento para todo mundo que acompanhou a gente.